Ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres, presta novo depoimento à Polícia Federal. Tribunal Regional Federal da 2ª Região anula 3 processos da Operação Lava Jato que condenaram o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Receita Federal apresenta novas regras para o Imposto de Renda Pessoa Física 2024 e espera receber mais de 43 milhões de declarações. E para falar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar Daniel Nogueira, especialista em imposto de renda. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O governo do presidente Lula anunciou o valor de 23 bilhões de investimento na nova PAC Seleções. A medida destina o dinheiro para obras em 26 estados e o Distrito Federal. Durante o evento, Lula falou em discutir o teto de gastos e criticou antigos critérios de distribuição de recursos federais. Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente na cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC Seleções. O evento ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, e reuniu 6 ministros das áreas interessadas pela PAC. Na ocasião, foram apresentados investimentos no valor de 23 bilhões de reais para saúde, educação e infraestrutura social em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Em seu discurso na solenidade, Lula afirmou que pretende discutir no Congresso o limite de gastos com base no novo arcabouço fiscal. Estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gasto, que quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ter que discutir com a Câmara e com o Senado esse limite de gasto, e vamos ter como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo. O que é importante é vocês terem clareza que ninguém ficará de fora. Durante o evento, o presidente também criticou a falta de critério na distribuição de recursos federais para estados e municípios em gestões anteriores. Segundo ele, o critério era político e era necessário ter influência para conseguir incentivo para os municípios. Houve um tempo em que o Brasil era governado de uma forma muito estranha. Vocês todos são da política, vocês todos conhecem a política brasileira e você sabe que a relação do governo federal com os governos estaduais ou municipais era quase que uma política de amigo, era quase que um compadrio. Você precisaria ter influência junto a um deputado, junto ao senador, você precisaria tentar ter uma influência com alguém importante ligado ao governo para que o seu estado recebesse uma obra do governo federal, para que a sua cidade recebesse um incentivo do governo federal. Porque o critério era eminentemente político. Aqueles que tinham força junto ao governo federal, inclusive deputados e senadores, falavam com o presidente e levaria a obra para a cidade. Lula acredita que o critério de seleção de projetos para estados e municípios valoriza a real necessidade de cada região. E após o encontro com o líder espanhol, Pedro Sánchez, o presidente Lula vem enfrentando críticas devido às últimas declarações. Quem tem mais detalhes para a gente é o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Complicada a cada dia mais a situação do governo brasileiro, agravada pelo distanciamento do presidente Lula dos problemas nacionais e o apego a uma pauta internacional que talvez não tenha nada a ver com o Brasil. Ponto. O negócio é o seguinte: o presidente Lula esteve com o premier, com o presidente espanhol, e voltou a defender a democracia da Venezuela. Tem 7 milhões na Colômbia, no Peru, no Brasil, 7 milhões de venezuelanos que fugiram de lá. Tem processos no Tribunal Internacional
O mundo inteiro sabe que o Maduro manda prender os possíveis candidatos que ele vai enfrentar nas eleições e que vai manipular o pleito. O presidente não vê isso? Por que esse negócio do presidente? Por que esse apego ao presidente da Venezuela? Quer agradar a ala radical do PT? Ele tem controle da ala, não precisa disso. Por quê? Sabe o que é? Dizem que ele tem a síndrome do herói global. Ele quer ser agora o herói global. O homem que se mete na Ucrânia, se mete em Gaza, se mete na Venezuela, que defende Cuba, que defende o Equador, os chamados países fracos para enfrentar o imperialismo norte-americano. Sabe o que acontece? A Comissão de Constituição e Justiça foi para o PL. Foi para uma deputada extremamente radical e bolsonarista de primeira hora. Essa comissão é mais importante. Tem 30 comissões na Câmara, 30 comissões. A Comissão de Constituição e Justiça é mais importante, tudo passa por lá, tudo. É a única comissão onde o governo permite que o PL assuma. É claro que o PL assumiu porque houve o rodízio, etc. A pauta econômica está parada. A complementação, a suplementação do exame da reforma tributária, só agora é que se pensa que o Ministério da Fazenda diz que vai entregar esse fim de semana ou na outra. Perdemos 3 meses. Não fizemos nada com relação à reforma tributária. Ela é ou não é a mais importante reforma do país? Acontece o seguinte, as pessoas dizem o seguinte, que hoje o presidente Lula faz o que ele quer. Ele não ouve ninguém. Ao contrário do primeiro mandato dele. No primeiro mandato, o que acontecia? No primeiro mandato, o presidente Lula tinha que ouvir o Zé Dirceu, tinha que ouvir o Guxiquem e tinha que ouvir o Palocci, que eram companheiros e membros do governo que tinham autoridade para chegar e dizer, presidente, o caminho não está correto por aqui, vamos por aqui. E que hoje não tem ninguém. Não tem ninguém. Ele não ouve ninguém, tem a síndrome do herói global, o pretendente ao Prêmio Nobel da Paz. É o que acontece. É isso aí, Ney. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou 3 processos da Operação Lava Jato, que condenaram o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. As penas somavam, acreditem, cerca de 40 anos de prisão. Foram para o balaio. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou 3 condenações da Operação Lava Jato contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. As sentenças somavam cerca de 40 anos de prisão. Cabral foi governador do Rio de Janeiro por 2 mandatos, entre janeiro de 2007 e março de 2014. Nesse período, a capital do Rio foi escolhida sede dos Jogos Olímpicos de 2016, evento que motivou algumas das investigações contra Cabral. Antes, ele ocupou cargos de senador e deputado estadual. Em fevereiro do ano passado, o tribunal liberou Cabral com a prisão domiciliar e permitiu que ele circulasse com o uso de tornozeleira eletrônica. Meses antes, a Justiça havia revogado 2 mandados de prisão preventiva contra ele. Cabral teve penas somadas que ultrapassaram 390 anos, em várias condenações no âmbito da Lava Jato. Nesta decisão, a Justiça Federal determinou que as ações criminais sejam redistribuídas. Uma das sentenças anuladas refere-se a uma ação realizada em 2017 pela Polícia Federal, em que também é réu o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. A operação apura denúncia de pagamento de propinas a Cabral para beneficiar a empresa Geopar em contratos com o governo estadual, destinados à prestação de serviços do Poupatempo. Em nota, a defesa de Sérgio Cabral afirmou que segue batalhando para que estes danos irreparáveis da famigerada Operação Lava Jato sejam, ao menos, minimizados. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, presta novo depoimento à Polícia Federal. Ele esclareceu o possível encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, falou com as autoridades sobre o possível encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos, em janeiro do ano passado. O depoimento de 9 páginas teve a duração de 5 horas na sede da Polícia Federal.
No dia 6 de janeiro, Torres viajou para a cidade norte-americana 2 dias antes dos ataques à sede dos 3 poderes em Brasília. Nesse período, ele deixou o governo Bolsonaro e virou secretário de Segurança do Distrito Federal. Uma semana antes, em seu último dia de mandato, Bolsonaro seguiu para a mesma cidade, em 30 de dezembro. No dia 22 de fevereiro passado, investigadores questionaram Torres sobre o possível encontro com o ex-presidente no 8 de janeiro ou depois dos atos antidemocráticos. Anderson respondeu à Polícia Federal que não viu e não manteve contato por mensagens ou telefone. Ele também mencionou o sumiço do seu celular no momento, o que dificultou as investigações. O ex-secretário respondeu perguntas sobre a minuta de golpe, achada em sua casa. Falou sobre a reunião ministerial de julho de 2022 e de sua prisão em 14 de janeiro. Ele ficou preso por 4 meses e foi solto após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O depoimento de Anderson Torres foi um dos mais extensos, e o ex-ministro ainda não comentou sobre o novo depoimento à Polícia Federal. No próximo bloco, Receita Federal apresenta novas regras para o Imposto de Renda à Pessoa Física 2024 e espera receber mais de 43 milhões de declarações. E para falar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar aqui Daniel Nogueira, especialista em imposto de renda. O Brasil News vai para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Fique com a gente.